Peraí, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Teremos o professor Hernani com a gente e ele estará ministrando ali uma matéria sobre metodologias de projeto no TCC. Então, vai ser um momento bem interessante. Ele vai entrar daqui a uns 30 minutos, 31 minutos, tá? Para conversar um pouquinho com a gente. Isso vai ser bacana, tá bom? Então, se preparem para vocês tirarem dúvidas e perguntarem e usufruírem o máximo possível da experiência do professor Hernani para vos ajudar, principalmente na questão das metodologias de projetos no TCC, ok? Espero que ele entre aí daqui a algum tempo. Mas, antes disso, vou fazer aqui uma abertura rápida para ver se vocês querem falar ou tem alguma dúvida em relação à aula de urbanismo que vocês vão fazer prova na próxima semana, porque a gente não teve aula, né? O feriado, então vocês não tiveram essa chance de conversar. Só para saber, vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa, vocês querem falar sobre urbanismo e tal, em relação à prova que vocês vão ter que fazer? Algum problema, alguma dúvida, alguma questão? Professor, eu não faço urbanismo, mas com relação ao que a gente conversou ontem, eu estou na guarda do projeto, da parte escrita do projeto para poder arrumar. Tá, já te mandei. Mas estou falando do urbanismo agora, primeiro. Quero ver se alguém tem alguma dúvida sobre o urbanismo. Acabou de chegar aqui para mim. Obrigada. Imagina. Alguma questão sobre a prova? Está tudo ok, então, certo? Então, tá bom. Se está tudo ok, estudem para fazer a prova. Eu vejo que, bom, eu já sei, mas espero que vocês façam a prova na hora da prova, focados na prova, sem, sabe, ficar, sabe, igual todo mundo está fazendo. Essa prova é para testar você mesmo. Ela não prova muita coisa para mim, mas se você conseguir fazer, eu vou saber quando você está fazendo essa prova com o seu próprio esforço, com toda a sua honestidade, e vai ser uma ótima oportunidade para você testar o seu nível de conhecimento da matéria ou não. Então, eu espero que vocês estudem, em vez de ficarem consultando lá na hora da prova. Isso não é uma coisa legal. Então, eu espero que vocês estudem, façam a prova sem precisar ter que consultar, igual as pessoas estão fazendo, só porque estão fazendo a prova à distância, estão achando que é uma prova com consulta. Não é essa a ideia, tá? Então, eu vou conseguir saber de uma ou de outra forma, mas gostaria muito que como meus alunos, fizessem a prova do seu próprio punho, da sua própria cabeça, ok? Mas é isso. E se não há mesmo nada em relação a essas questões da prova, vamos então falar um pouco sobre nossa matéria de TFG, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Professor. Diga. Vou ser chata só um pouquinho. Chegou Sim. o e-mail, mas o e-mail veio vazio. Como assim? Veio só seu nome. Ele não veio o anexo. Tô louco, tá muito chato. Então depois eu vejo lá. Depois eu vejo lá. Não sei o que aconteceu, mas não tem pressa. Depois eu vejo. Tá bom, obrigada. Tá. Vamos lá. Eu vou recordar as notícias que falei sobre a apresentação para os próximos dias, ok? A apresentação para os próximos dias, que já vai ser daqui a algumas semanas apenas, yeah? Então, é o seguinte, repetindo, tem algum pessoal que mandou e-mail perguntando se o pessoal do nono semestre ia fazer a apresentação e tal. Não, a apresentação é apenas para o pessoal que reprovou, ok? É o pessoal que está em condições para apresentar agora que reprovou. Então,
teoricamente, quem são as pessoas que fariam a apresentação? Vamos aqui, vamos ver se eu lembro de cabeça. A Carla Davis, tá? Deveria fazer essa apresentação. A Cristiane Tardelli deveria fazer essa apresentação, ou, na verdade, irão. O Emerson deveria. A Maria deveria. A Estela deveria. Como é que chama? O menino Enzo deveria. E quem mais? O Caraça também. Tem mais alguém? Caraça. Bom, esse pessoal que já esteve com a gente no semestre passado, que não conseguiu fazer essa apresentação, que tem que fazer, tem que refazer o TFG para apresentar nos próximos dias, lá no dia 8 de maio, que nós combinamos. Eu vou mandar depois isso tudo escrito, mas é só para relembrar essa informação, tá bom? Então, são essas pessoas. No entanto, diga, cara. Desculpa incomodar. Eu conversei com a Dani e esse semestre eu não me matriculei no TFG2, porque esse semestre que vem eu vou ter que fazer uma disciplina ainda. Então, eu joguei o TFG2 para o próximo semestre. Daí ela falou que não tem necessidade de eu fazer a apresentação agora, porque só estou matriculada no TFG1, entendeu? Então, eu estou junto com o 9º semestre. Quando que você falou com a Dani? Falei hoje. Desculpa. Tá bom. Então, não faça apresentação. E é isso. Mas tem muitos de vocês que não estão nem... que obrigatoriamente deverão ou deveriam apresentar, mas que não estão em condições. Mas eu esperava que a Carla Davis fizesse a apresentação, né? Mas já que agora tem essa informação, então, paciência, eu não sei mais. Carla Davis estava em altura para fazer essa apresentação. A Estela está nessa luta e ela está ainda em condições de apresentar, então ela está em verde. A Cristiane está também na luta, ela está em condições para apresentar, ela pode apresentar. O Caraça também está muito bem, ele vai apresentar. Essas são as pessoas que eu espero que realmente apresentem. O Emerson está com alguns probleminhas de orientação e tal, e ele não está com a gente hoje, então não sei se ele vai apresentar ou não. O Enzo não vai ter essa possibilidade, provavelmente. Nunca vi ele aqui, não sei o que é feito, e não vejo que tem essa possibilidade. E a Maria, não sei se já desistiu, o Cláudio também. Então, esse pessoal certamente terá esse problema de apresentação. Mas eu vou mandar a lista e vocês vão uma vez. Não importa, vocês terão isso ali, e os que tiverem que apresentar, apresentam e passam. Quem não apresentar, já sabe que vai ficar ali até os anos vindouros, ok? Quem passar agora nessa apresentação do dia 8, né? Entrega dia 8, apresentação dia 15, quem passar vai poder fazer a apresentação junto com o pessoal do TFG2. Com economia, vai tenham esse compromisso de trabalhar no TCC, ok? E estejam ali firmes e fortes com isso. A outra coisa, alguma dúvida, antes de passar para outro aspecto, alguma dúvida em relação a isso, a essa apresentação, a esse trabalho? Tá. Se ninguém tem dúvida, tá tudo ok. Vamos lá. Em relação... a Estela não está conseguindo entrar. Não sei o que acontece. Em relação aos vossos trabalhos, todos vocês me entregaram os trabalhos, aqueles PowerPoint, vídeo, ou seja lá como for. Vocês
todos vocês me passaram, ou tem alguém que não entregou esse trabalho aqui nesse grupo, que está aqui? A Renata, a Natália. A Natália, você me mandou o trabalho? Vamos ver se a Renata mandou. Oh, Renata, não, a Natália. A Natália está me ouvindo? Bom, a Natália fica ali, mas ela nunca me ouve, né? Ou não tem microfone, a Natália. Renata, você me enviou, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tenho aqui a Carla. Glaucia, professora, a Natália pediu Fala, para avisar Glaucia. que ela não entrou. Não entregou. Acho que ela está sem microfone. Que ela não entregou. E o Mário falou que está esperando ser aceito. Então. O Mário, não, só tenho aqui as telas. Diz que o Mário não tá aqui, não tá aparecendo. Só tá aparecendo as telas e caindo o tempo todo. As telas aparecem e cai. As telas aparecem e cai. Mas o Mário não tá aparecendo aqui. Só esses. Bom, então é o seguinte, aqui, esses trabalhos que vocês me enviaram serão os trabalhos para avaliação, tá? Eu vou fazer duas coisas. Ou eu vou avaliar e vê-los sozinho e depois dar a nota lá no vosso AVA, ou provavelmente eu vou passar eles, se estivermos aqui ainda em quarentena, eu vou passar eles aqui e vou falando com vocês, vou apresentando cada trabalho aqui e fazendo a crítica junto com vocês e essa correção junto. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Qualquer uma das decisões vocês estão por par, mas acho que eu vou fazer isso. Então, quem não tiver entregue esse trabalho até hoje, então já era, não vai ter mais nota em relação a isso. Posso desenvolvimento do projeto e tal, sempre eu faço isso antes de fazer as minhas orientações. Então, eu vou começar com a Carla, tá? Para saber onde está, como está, tudo isso. Carla, prepara para abrir ali o seu microfone, por favor. Oi, professor. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Carla. Ok, Carla, eu quero saber, em primeiro lugar, eu quero saber em que nível está o seu trabalho, tá? Falando para todo mundo, quais são as etapas que você já percorreu e quais as que você está percorrendo agora. Também gostaria que você me falasse da sua condição e do seu desenvolvimento com a sua orientação, tá bom? Bom, tá certo. Eu fiz a entrega, o professor Hernani, ele pediu para fazer algumas revisões. Na verdade, eu estou na parte 1 e 2, né, que seria a proposta. Vou dar uma olhadinha direito aqui no e-mail. Problemática e fundamentação. Vou fazer a revisão, entregar na segunda-feira a revisão dele e já mandar na sexta-feira o andamento que eu tô com a questão do arranjo, volumetria, planta, essas coisas. É isso. Tem mais alguma coisa? Eu não lembro a pergunta direito. Tá. Então, pelo menos a questão da orientação, ela está caminhando. Está tudo ok, certo? Certo. Tá bom. E o seu trabalho agora tomou um rumo e ele está encaminhado no momento. Tem um calendário, um cronograma a ser seguido, certo? Certo, tem sim. Algum problema, alguma coisa que você acha que poderíamos tratar aqui nessa aula? Ou está tudo, agora está um pouco mais tranquilo? Eu odeio quando eu pego esse negócio que tá. Então, eu tenho dificuldade. A minha dificuldade estava
era da questão dessa falta de orientação mais presencial, tipo, de olhar a planta, de dizer onde que pode ser modificado, né? E eu acredito que a parte mais documental, assim, eu tô desenvolvendo, tal, acabei não entregando pro Hernani, eu entreguei, tipo, uma apresentação para ele, mas até segunda-feira eu mando para ele tudo que eu tenho. E a minha dificuldade estava sendo mais essa, né? Vamos ver como que eu consigo desenvolver isso, vai ter que ser uma coisa meio solitária mesmo, não tem muito para onde correr nesse momento. Tá. Então tá bom. Não, mas agora você está com o orientador, então você pode ir conversando com o orientador com tranquilidade, certo? Certo, agora tá tudo certo lá. Maravilha. Tá bom. Fico feliz. Muito bom. Ok. O Anderson, fala um pouco do seu trabalho. A mesma pergunta, tá? Eu quero saber em que nível está o seu trabalho. Eu quero saber como está indo a sua orientação e quais são os próximos passos e as maiores dificuldades que você está enfrentando. Anderson Caraça. Anderson. Isso, compreendeu a pergunta, né? Pode responder? Sim, está me ouvindo? Ótimo, parabéns por ter aparecido. Sim, sim. Bom, estou no andamento do trabalho, né? A parte de introdução, objetivo geral, específico, justificativa, fundamentação, isso daí eu já fiz. A parte de fundamentação teórica também, manejo dos viveiros. Eu estou falando sobre um viveiro de um projeto de viveiro de plantas, né? A princípio, que é o projeto. Tem aqui algumas exemplificações que eu peguei, a fábrica de viveiro fábrica de árvores, o viveiro florestal de Taubaté. Aí eu entro na parte de projeto, né, que seria as pranchas que a gente está desenvolvendo. Eu estou em contato com o Mário, ontem eu conversei com o Mário, inclusive, e daí eu estou acertando o layout agora da planta, já fiz os cortes, a perspectiva, já fiz a planta baixa, a planta de situação. Então, eu estou nesse andamento aí, eu estou na parte de layout, e daí eu estou mandando para o Mário, e a necessidade que está surgindo, ele está suprindo, ele vai me dar um feedback e eu vou fazendo os ajustes necessários. Maravilha, maravilha. E está se preparando para fazer a apresentação no dia 15, né? A entrega no dia 8 e a apresentação no dia 15. Está preparado, né? Sim, nós estamos se preparando para isso, né? Estou me aprofundando mais nos detalhes, até estou me preparando para isso. Até parece que o senhor ficou de verificar a possibilidade, como 15 minutos na aula passada, que cada um vai ter que falar sobre 15 minutos, né? Então talvez não dê para todos. Então não sei como que você vai fazer uma escala, se no dia 15 mesmo vai apresentar todo mundo ou não. Você já desenvolveu alguma coisa nesse sentido? Já, Anderson, mas cada vez as coisas ficam mudando, né? A primeira tarefa era definir quem ia apresentar. Então, por exemplo, vamos aqui, eu vou partilhar com vocês aqui, ainda não é oficial, mas eu vou partilhar com vocês só para já ir sabendo o que eu estou elaborando aqui, tá? Okay. E não tomem esta... A Thaís está onde? Está num desfile? Está onde? No cinema? Onde é que a Thaís está? Fecha aí o seu microfone, Thaís. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? A tela... Está aberta. Estão vendo a minha tela? Não, professor. Não. Yeah. Thaís, se você não vai ficar com a gente, fecha o seu microfone, please. Só um momento que eu estou indo. Mas tá indo aonde? Lá, aqui? Eu não sei onde que essa menina tá, velho. Eu tô tentando abrir. Sumiu a minha página. Peraí, professor.
Sumiu a minha página do negócio. Gláucia, está aparecendo a minha tela para vocês? Tá Tá aparecendo? aparecendo? Tá. Tá? Apareceu, professor. Agora sumiu. Apareceu? Voltou da Thaís. Sim. Não, calma aí. Tá aparecendo a minha Agora tela, foi. tá? Tá. Ok. Isso é importante. Preste atenção. Eu vou partilhar com vocês esta informação. Isso foi o que eu elaborei há tempos atrás, depois daquela nossa conversa, tá? No entanto, isso ainda não é oficial para vocês. É só uma questão de organização mesmo, minha, ok? Então, acompanhem comigo aqui essas dicas que eu estou partilhando aqui, tá bom? Sim. Então, esse aqui, ó, proposta para apresentação dos TFGs. No dia 17, na aula, foi concordado com vocês, os alunos do TFG 1 e 2, as datas para apresentação de seus trabalhos nos seguintes termos. Entrega do material aos professores no formato digital, né? Então, só mandar PDF e todo o material O áudio está picando. digital no dia 8, na verdade é 8 de maio, aqui já estou errado, é dia 8 de maio. Ok? Mas será no dia 15 de maio também. Tá picotando o áudio seu, viu, Caleia? Mas lendo comigo aqui, vão acompanhando a leitura. Tá? Acompanhem a leitura. Tá? Se não não tem problema aqui. Está um pouco melhor? Não, professor, eu não ouvi nada. Tá bom. Olha, vamos fazer o seguinte. No início do programa de áudio, eu vou ainda passar mais ou menos no meio da nossa aula, quando fizer as orientações, eu vou passar nesse documento, nessas explicações. Vamos aproveitar enquanto o professor Hernani está aqui na nossa sala para falar com a gente, dar a palestra que eu falei para vocês. Talvez o áudio dele esteja melhor e aí a gente consiga aproveitar. Eu vou confirmar aqui, ver se o professor Hernani ele fala para a gente. Se estiver melhor, aí o professor Hernani já vai avançar. Quem não esteve anteriormente, eu avisei aqui para os alunos que hoje teríamos uma palestra especial, que ele vai falar para nós vai dar para nós algumas dicas de metodologias, de como processar ou desenvolver projetos de TFG, de arquitetura, uma série de coisas. Então, vocês estarão habilitados para fazer qualquer tipo de pergunta, tá? E ele estará aqui à nossa disposição. Professor Hernani, boa noite, seja bem-vindo. Está por aí? Olá, boa noite. Todos me escutam? Sim. 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 O meu áudio seu está áudio melhor do que parece o estar professor Cauê? Por Está enquanto, melhor? Tá. Está melhor. Realmente está cortando um pouquinho a conexão da voz do Calé. Eu não consigo também ouvir todas as suas frases, Calé. Bom, primeiro, uma satisfação aí estar com vocês de novo, nesse formato que para mim é bem estranho. Estou acostumado a ver vocês nos olhos, sentados nas carteiras, conversando. E agora aqui o que eu enxergo aqui é um EM, um MM, um GR, um L. Então deixa eu ver quem está aqui na reunião.
A Estela está aí, tudo bem, Estela? Estela EM. Oi, professor. Estou aqui, sim. Tudo bem? Boa noite. Beleza. A Natália Miranda. Natália enviou... Foi a Natália que enviou o material para mim, que eu respondi por e-mail essa semana? Foi você, Natália? Natália, está me ouvindo? A Natália está sem microfone, professor. Ah, É a Cláudia aqui. Beleza. Então tá bom, Natália. A Gláucia está aí, tudo bem, Gláucia? Tudo bem, sim, Helena. Com você. Aqui, quem mais? A Luísa. Oi, Luísa. Oi, professor, tudo bem? Beleza. Walter. Tudo bem, Walter? A Renata. Tá me ouvindo, Renata? Professor. Eu quero perceber como é que está a conexão. Quem que tá conosco aqui? A Renata está me ouvindo? Professora, a sua conexão está bem melhor do que a do bem melhor. Ah, que bom. Acho que o Calé deve resolver lá o que... Ouvi a Renata falando bem baixinho também. Que bom nada, né? Que bom. É ruim. Aqui, ó. Tá baixinho, mas eu consegui te ouvir. A Jéssica Lopes entrou aqui agora. Deixa eu ver quem está na sequência aqui que eu estava conversando. Anderson. E aí, Anderson? Nossa, tá parecendo um robozinho falando. Parece que você está segurando o nariz e falando. A Carla. Oi, Carla. Tudo bom, professor? Beleza, Carla. Então, tá bom. Estela, eu já falei. O Walter saiu. Quem mais? O último aqui. Bom, pessoal, é o que eu falei. Esse formato é um formato que a gente se adaptou bastante. O Caleia conversou comigo ontem para a gente bater um papo, né? Conversar com vocês. Eu coloquei algumas informações lá no AVA. Gostaria de saber como é que vocês estão conseguindo, vocês estão acessando esses materiais? Como é que... a pergunta é, quem acessou os materiais do AVA? Eu acessei, professor. Mas eu não consegui abrir. Quem que disse que não conseguiu abrir? Eu ainda não tive tempo para ler, a Luísa. Mas eu já Beleza. baixei. Tá bom. Então, assim, hoje eu fiz uma força-tarefa aqui comigo mesmo de colocar todos os encontros até o final para vocês lá, até o final do bimestre. O Calé que está ouvindo falou, nossa, o Nene é louco, né? Porque a gente estava colocando assim algumas semanas, né? E à medida que a gente ia avançando, a gente ia colocando mais informações. Então, o que eu fiz lá no nosso AVA, e eu estou compartilhando essas informações com o Caleia. A gente tem no sistema o TFG1 e o TFG2. No sistema do Caleia aparece o TFG1 e no meu aparece o TFG2 com os alunos. Então, a gente está trabalhando muito bem alinhado, todo o material que um está usando, o outro também está. Como eu terminei hoje, eu ainda não enviei para o Caleia os links que eu coloquei lá, e com certeza ele também está preparando alguns materiais para colocar nos encontros 13, 14, 15, 16, mas eu procurei antecipar essas informações com o objetivo de parte do trabalho de vocês, tá bom? Antes de acontecer essa pandemia, a gente já estava conversando, eu, Caleia, Dani, professor Mário, e a gente percebeu que havia uma necessidade de uma palestra, de uma conversa, para ajudar vocês a entender o todo do trabalho. O que é o trabalho?
o trabalho não é o que o professor Caleia está pedindo, não é o que o Hernani está pedindo. O trabalho ele tem uma estrutura, é um projeto de um TCC, e a gente percebeu que muitos alunos falavam assim, o que tem que ter? Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, foi feita uma lista, inicialmente, e um cronograma de entrega, né? Cada aluno teria que ter o controle do seu andamento, do seu desenvolvimento. E aí eu fiz uma apresentação no PowerPoint, lá naquela época que a gente deu aquela parada. Na parada a gente, na verdade, não deu, né? Nós não paramos. Mas quando começamos a quarentena, antes de começar a quarentena, eu coloquei uma apresentação que eu fiz uma gravação explicando o que era essa apresentação. Então, o que eu quero fazer hoje? Já que eu vi que algumas pessoas não viram, eu vou compartilhar na tela aqui com vocês aquela apresentação, com o objetivo de auxiliá-los a entender o todo do trabalho, tá bom? Eu não sei como que cada um de vocês está, então eu estou levando em consideração assim os alunos que eu orientei, né? Alguns estão mais avançados, alguns estão um pouco mais atrasados, mas todos sabemos da dificuldade que estamos passando, né? Todos nós, né? Inclusive em nos adaptarmos a esse formato à distância. Então, vou começar aqui a compartilhar com vocês a tela. E como é que está o coraçãozinho de vocês? Podem falar comigo enquanto eu compartilho a tela aqui. Um de cada vez, senão embola tudo, hein? Trava a internet. Compartilha. Tá tranquilo, professor. Luísa, tá tranquilo, Luísa? Tá tranquilo. Eu só não vejo a hora de entregar logo. Melhor parte é o final. O melhor da viagem é o caminho. Ah, não, no caso do TCC é a entrega. Não, o TCC ele é um caminho. O TCC ele é um caminho que vai levar vocês para um lugar melhor. Vocês vão alcançar um nível melhor. Vocês vão se tornar profissionais. Então esse momento é um momento muito muito importante. Vocês têm que aproveitar esse momento. Professor Caleia, pode me interromper a qualquer momento, tá? Eu tô. Tá bom, tá bom. Abrindo o arquivo. Dando a primazia aqui para ver se os alunos aqui interagem um pouco mais. Eles têm que aproveitar um pouco mais a sua presença. Não é sempre que temos o professor Hernani aqui, né? Então, pelo amor de Deus, suguem, falem e aproveitem esse momento. Não, mas eu me coloco no lugar deles, Eu lembro como foi a época que eu tive que apresentar o meu TFG, toda a angústia, a preocupação. Só que naquela época, a gente não tinha, assim, os professores respondendo no WhatsApp, lendo e-mail de um dia para o outro, acessos ao Google Earth, né? A gente não tinha isso. Então... Quem dera. A tecnologia deixa a gente mais maluco ainda, né? Bom, tá mais maluco. Tem que pensar que quanto mais a gente tem, mais fica difícil para a gente, porque mais é pedido para a gente. Então, são épocas diferentes, dificuldades diferentes. Sim, com certeza. A gente sabe, alguns têm filhos, têm outros empregos, outros trabalhos. A gente sabe de tudo isso aí, né? Bom, ele está carregando, tá, pessoal? TFG. Não, TFG2.
Quando aparecer na tela de vocês, me dê um toque que está aparecendo, porque para mim aqui já está na tela, mas deve demorar um pouquinho para vocês verem. Aqui ainda não, professor. Não? Vocês estão vendo? Ainda não. Agora sim. Ainda não. Vocês estão vendo uma tela bem maluca? Cheia de seta, escritos. Um plano mental. Isso é a vida da gente, né? Então a gente tem que... Apareceu? Apareceu. Beleza. Bom, então aqui, pessoal, no círculo central é o TFG. Então, dentro desse TFG, eu dividi quatro tópicos, né? Que é a problemática, fundamentação, proposta e apresentação. E todas aquelas informações que vocês tiveram com o professor Caleia, os tópicos de entregas parciais, eles estão aqui. E aqui ele está organizado de uma forma lógica, tá? Então, a minha ideia é mostrar para vocês essa estrutura do trabalho como um todo, dar alguns exemplos. Vocês viram a tela geral, né? Apresentar a estrutura. Essa tela aqui, né? Esse mind map. E transcorrer cada item desse, tá bom? Meu objetivo aqui não é falar para vocês o que vocês têm que fazer no projeto de vocês, o que eu quero que vocês façam, não é nada disso. A ideia aqui é um bate-papo, explicando e tentando abrir. Eu notei que alguns alunos tiveram uma certa dificuldade com a parte da problemática e da fundamentação, porque pensaram assim, eu quero ir já na planta, já estou na planta, já estou fazendo o 3D. E aí, chega no 3D, quando vai produzir mesmo a parte descrita do projeto, não tem conteúdo, não sabe o que vai escrever, não sabe o que vai fazer. Por quê? Porque pulou etapa. Então, cada etapa dessa, ela é importante. E ela está interligada. Todas essas partes, elas vão contribuir para o todo. Então, não se trata de, por exemplo, o professor Caleia disse que eu tenho que escrever o objetivo. Eu vou lá e escrevo o objetivo. Aí, lá na apresentação do projeto, eu esqueci os objetivos que eu defini. Os objetivos não estão mais amarrados com as soluções que eu dei de projeto. Então, tudo está amarrado. E, às vezes, a gente vai chegar no trabalho e vai perceber que a gente colocou uma quantidade de objetivo tão grande, tão ampla, que a gente não vai dar conta e o nosso trabalho vai ficar gigantesco. Então, a gente pode revisitar o objetivo, acertar o objetivo, para conseguir ser assertivo na proposta. Tá bom? Então, aqui é o contexto geral. Eu vou colocar aqui para vocês passo o tópico a tópico ali. Aqui. A primeira informação que aparece aí para vocês é a questão da problemática. Problemática. O que é a problemática? É algo controverso, né? É aquilo que pode ser um objeto de pesquisa científica, questão acadêmica, questão social que traz transtorno e que exige um grande esforço em determinar para ser solucionado. Então, qual que é a ideia desse ponto da problemática? Delimitar o tema do projeto, o tema do trabalho de vocês. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer o projeto de uma casa sustentável, certo? Então, o meu projeto é uma casa sustentável. Se o projeto é uma casa sustentável, eu não posso colocar, por exemplo, no tema, projeto, arquitetura sustentável. Tem que ser claro, eu vou projetar uma residência unifamiliar na cidade tal, né, utilizando conceitos sustentáveis. Legal. Aí, no objetivo, o que vai ter dessa casa, né? Então, vamos manter na problemática, depois a gente vai falar do objetivo.
Então, dentro da problemática, a gente tem um tema bem descrito, bem delimitado, e é importante que a gente vai conseguir fazer uma conexão entre o problema e a solução que vocês vão propor lá na frente. Depois, os objetivos. Objetivos devem estar relacionados ao projeto proposto. Ou seja, encontre como o trabalho pretende apresentar soluções para os problemas que você identificou. Alguém pode dar um exemplo para mim de problema que está abordando no seu TCC? Boa noite, professor. Oba, pode falar, cara. O seu está fresquinho na minha cabeça. Então, quando eu pensei na problemática, eu pensei na questão da educação, né? Da deficiência da educação no Brasil, no município, né? E buscar, através da arquitetura, a sensação de pertencimento, entendeu? Para resolução dos problemas. Mas, assim, eu encontro dificuldade ainda em descrever isso. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar esse problema essa problemática que a Carla vai pesquisar. A Carla, eu vou dar alguns exemplos, Carla, não exatamente o que é o seu trabalho, mas para a gente ilustrar um exemplo, tá bom? Então, não se preocupe se eu estou falando alguma coisa que não é exatamente o que você está fazendo no seu trabalho, só para a gente dar um exemplo de contexto de problemática. Então, a Carla, imaginando que a problemática dela é o seguinte, a educação. A educação, ela é um ponto que ela apresenta um determinado problema. Só que se ela começar a abordar uma problemática psicológica, uma abordagem que sai muito do foco arquitetura, ela vai perder aquilo que a gente está falando de delimitação. Então, a problemática, ela precisa estar relacionada ao desenvolvimento do projeto de arquitetura. Então, vamos imaginar, por exemplo, que ela vai delimitar o tema dela, que a arquitetura que ela quer propor é uma arquitetura inclusiva. Aí apareceu uma palavrinha, inclusiva. O que existe de bibliografia que trata desse tema? O que é uma arquitetura inclusiva? Qual o autor que abordou esse tema? Existe alguma legislação que trata? Por exemplo, a OMS, ela traz para a gente algum padrão de saúde da primeira infância que seria interessante a gente abordar dentro do trabalho, relacionado ao edifício e ao espaço onde é destinada a educação para crianças desse objeto do trabalho. O Código Sanitário. O Código Sanitário, ele define como que tem que ser as instalações, as dimensões. Então, a problemática, ela vai estar relacionada com todas essas informações que vão estar ao entorno da educação. Então, imaginando que uma situação que não seria muito adequada, imagine que o texto, a gente comece a falar do problema da educação, autores, o pensador da educação, que fala que a educação usa uma abordagem A, outros usam a abordagem B, mas só que a gente está saindo do tema arquitetônico. Isso vai gerar um vazio, vai dar num caminho que dificilmente vai ser possível conectar a arquitetura àquele problema. Então, a ideia da problemática, ela vai nos trazer muitas informações. Então, nesse momento, é um momento de pesquisa de muitos dados. Tem um trabalho muito interessante, vou dar uma dica para vocês, que é um conceito chamado de duplo diamante, que é uma ideia de processo de criação, que é quando você identifica um problema, expande todas as ideias em cima daquele problema e depois vai fechando em soluções, tá? Com foco no design e na arquitetura. Então, a problemática, ela está relacionada a isso, né? Então, nessa fase, é importante entender a localização do local onde vai ser a intervenção, entender a parte legal.
Então, quando a gente fala de parte legal, não é só o uso do solo, né? São questões, por exemplo, como eu acabei de comentar. Eu vou propor fazer uma creche e eu defino que a sala da creche tem 3x3, né? 9 metros quadrados. Pode isso? A legislação permite? Ou qual legislação que define a metragem? Então, a gente precisa, primeiro, identificar o problema. E um dos problemas é esse, né? O pré-dimensionamento, o que tem que ter no programa de necessidades. E, claro, pode ser que no trabalho de vocês tragam soluções que extrapolem a legislação. Por exemplo, a legislação ela não define a obrigatoriedade de espaço para os pais dentro da escola. Então, isso pode ser um diferencial. Alguém pensou num espaço onde os pais têm presença dentro do processo administrativo ou processo da escola. Então, assim, a gente pode expandir ideias que a legislação ainda não abordou, mas a gente não pode fechar os olhos para questões que são requisitos legais para o tema que a gente propõe. Carla, clareou ou escureceu? Clareou, professor. Obrigada. Então, tá bom. Então, para você, Carla, eu mandei alguns links que é justamente para você dar aquela encorpada nessa primeira fase da problemática, tá bom? Quanto melhor estiver essa primeira etapa, melhor vocês vão conseguir desenvolver soluções de projeto, tá bom? Vou passar para a próxima tela. Deixa eu ver se faltou alguma informação. Eu vou ler o que está aqui. Ó. A legislação deve ser levada em conta desde o início do projeto. Pesquise os requisitos legais do local, da atividade e do uso que afetam o seu projeto e dão subsídios para decisões projetuais da proposta. Vou dar um exemplo para vocês que às vezes pode parecer que não tem nada a ver. Alguém vai fazer um projeto de uma casa que é um centro cultural, ou melhor, um centro cultural, e esse centro cultural vai ter acesso por rampas para deficiente físico. Então, existe legislação que trata exatamente de acessibilidade. Então, qual que é o comprimento que vai ter essa rampa? Qual que é a largura que ela vai ter? Será que eu tenho espaço para vencer a altura que ela vai ter? Então, essas questões precisam ser pensadas desde o início, tá bom? Então, avançando, a próxima tela, só para resumir a tela anterior. Então, assim, a problemática, ela vai ser relacionada a problemas da atividade, da área onde vocês escolheram para fazer o projeto e contextos que vocês querem abordar dentro do projeto de vocês, tá bom? Então, a Carla deu um exemplo do trabalho dela, o último exemplo que eu vou falar da Carla aqui, né? De usar inclusão, né? Então, a inclusão. Então, essa problemática de inclusão, ela vai encontrar amparo, né? E situações que são problema. Como é que ela pode fazer isso? Ela pode pesquisar outras escolas que enfrentam esse problema e não conseguiram resolver. Ela vai conseguir pesquisar escolas que destinam e já encontraram meios de resolver esse problema. E um ponto muito interessante que eu via lá no trabalho dela, que ela fala de espaço democrático. Quando a gente coloca espaço democrático, é um contexto muito interessante, que é legal, é interessante explicitar no projeto o que se pretende e o que amparo que vocês têm para falar sobre espaço democrático, né? O que isso tem relação com uma solução arquitetônica. Eu tenho certeza que vai vir um monte de ideias, né? Inclusive, na própria preparação do programa, do projeto de vocês. Então, imagine que eu vou fazer essa escola e essa escola vai tratar a inclusão. Será que na minha problemática eu posso fazer uma pesquisa com mães e pais de alunos que vivenciam essa situação, que tem um filho que seja uma criança especial, que precisa de um determinado
atendimento e tem dificuldade de encontrar. Então, a pesquisa ou a conversa vai ampliar a visão da problemática do trabalho, tá bom? Então, avançando aqui a próxima tela. A fundamentação, né? Então, a primeira etapa, ela estava lá na problemática, e agora a fundamentação. O que é a fundamentar? Né? Fundamentar é um ato ou efeito de fundamentar-se, apoiar-se, documentar-se. Então, nesse momento, a gente não vai dar a opinião da gente. Eu já vi, todo mundo fala que a educação no Brasil ela vai mal. Mas como? Todo mundo fala, isso fundamenta? Então, é importante ter dados. Então, vocês vão pegar um dado, por exemplo, que é a quantidade de alunos que o Brasil tem, a quantidade de crianças, a quantidade as regiões. Então, são dados que, de repente, o IBGE vai fundamentar, que autores vão fundamentar, que a legislação vai fundamentar, tá bom? Então, a fundamentação é tudo que vai dar base para o trabalho de vocês e que vocês vão chegar na frente na apresentação e vai falar, olha, segundo fulano de tal, segundo a legislação tal, segundo o conselho tal, eu tenho esse dado, e esse dado fundamenta a minha proposta, o meu trabalho que vai vir na sequência. Então, por exemplo, vai falar de fundamentação. Esta fase demonstrará a sua capacidade de reunir dados e informações e propor os primeiros traços com soluções. Valorize e demonstre o seu processo criativo com croquis, esquemas, fluxos. Então, vou parar um pouquinho. Gráficos e figuras. Vou continuar. Esta etapa antecede ao projeto, mas é ela que define os rumos que o projeto tomará. Tá bom? Então, aqui, eu coloquei alguns tópicos marcados ali, ligados à fundamentação. Sustentabilidade pode ser uma fundamentação? Sim. A referência bibliográfica? Sim. Os conceitos que vocês vão abordar, o partido arquitetônico, o programa de necessidades, o programa de áreas e densidade, estudo de vizinhança, né? A relação que tem ali com a paisagem, com o estudo da vizinhança. Tá bom? Alguém de vocês, agora a Carla já falou, eu queria que outra pessoa comentasse um exemplo de fundamentação que vocês estão abordando no trabalho de vocês. Jéssica, quer falar, Jéssica? Pode ser qualquer um de vocês também. Professor Calé, será que a gente está sozinho aqui, professor? São, às vezes, dão essa de tímidos, né? Ô, pessoal, vocês estão acompanhando o professor Hernani e querem fazer uma consideração, uma pergunta? Ou a gente fecha aqui já a reunião e pronto. Acho que, professor Hernani, acho que todo mundo entendeu. Vamos fechar aqui e tal, acabou, vamos embora dormir. Porque... Jéssica está ali, Láucia, Mário. Vocês estão acompanhando? Estou acompanhando sim, professor. A Jéssica pediu para avisar que está sem microfone. Tá bom. Quer aproveitar professor... e comentar? Quem Alô? falou? O professor Mário. Oi, Mário. Tudo bem? Eu não vi que você tinha entrado. Desculpa. A sala estava tranquila porque eu estava sem entrar. Agora que eu entrei, que eu caí do caminhão de mudança, eu vi que você estava colocando problemática. Existe uma diferença entre problemática e problema, certo? Sim. Tá ok. Era isso. Eu percebi uma coisa. A estrutura do TFG escrito... Por exemplo, o que eu fiz? Eu até coloquei a problemática dentro da apresentação do meu TFG,
mas eu excluí a problemática dentro do meu TFG escrito, porque lá eu já apresento o problema de pesquisa e vou embora. Entendeu? Sim. Não achei que era, tipo assim, meio que, talvez devagar demais, eu falar da problemática para depois falar do problema e ir embora. Não sei Então, se isso é boa prática ou não. vamos pensar o seguinte, né? A problemática, você vai levantar muitas informações. Você vai fazer uma pesquisa e nem tudo vai para o seu trabalho. Então, realmente, a gente passou por uma etapa lá atrás, né? Que vocês apresentaram uma problemática, que vocês fizeram uma certa pesquisa, o trabalho evoluiu. Algumas coisas é natural, que algumas coisas elas saiam, outras coisas elas entrem, né? Isso é natural, inclusive durante a elaboração do trabalho. Um exemplo, eu vou abordar no meu trabalho a problemática sustentabilidade, e eu vou colocar um foco lá de uso de materiais reciclados. E aí, no meio do meu trabalho, eu percebo que, peraí, essa é uma problemática, ela é relevante, mas ela está tornando o meu trabalho muito difuso e muito amplo, eu quero dar um direcionamento melhor. Então, pode ser que você selecione como que você vai trabalhar essa problemática. Será que eu esclareci? Foi da ideia, é teoria de conjunto. Um conjunto é maior e você vai delimitando o problema para poder acertar o alvo. Foi isso que Agora, eu pensei. o que a gente tem que tomar cuidado, Mário, é assim, eu já entreguei a problemática, então eu não trato problemática mais no trabalho final, né? Aí você fica com um trabalho que não demonstra que problemática você está tratando no seu projeto. Então, você não precisa carregar tudo que você fez lá na primeira fase, mas você não pode perder de vista aquilo que é relevante no contexto final do seu trabalho. Tá bom? Ok, o professor Calé escutou, tá bom. Ele é orientador, ele depois corta ou manda. Tem aqui uma coisa que queria só contribuir, né, com essa pergunta do Mário, que é isso que o professor Hernani está falando, isso é muito importante, porque é o que muitos alunos estão facing como problema, né, estão a encarar como problema, não estão muito bem distinguir a questão da problemática e do problema em si, e quando você não faz isso, você não consegue delimitar o seu tema. Então, a palavra é delimitação do tema, porque uma problemática tem Professor Calé, o senhor está sendo picotado. Facetas, você tem vários caminhos, várias Acho que está picotando, professor. Está picotando bem a sua fala. Pode falar, Hernani. Continua aí que eu vou ficar mais calmo, porque está ruim esse meu áudio. Pode continuar, por favor. Tá bom. Então, assim, depois eu falo. O que eu estou orientando aqui, pessoal, não desfaz as orientações que vocês estão tendo com os outros orientadores, né? Agora, caso vocês estejam encontrando, poxa vida, algo que eu estou com dificuldade, eu entendi algo de uma forma, o meu orientador comentou de outra forma, a forma da gente tratar isso é conversando. E aí, talvez nesse fórum aqui a gente não consiga chegar em tantos detalhes assim, mas pessoalmente com o orientador a gente consegue alinhar algumas questões, inclusive muitas a gente alinhou entre a gente, mas pode ser que eu tenha uma abordagem com o meu orientando diferente do que o Caleia está tendo. Isso não muda a regra do jogo no contexto geral, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Então, a gente está falando de problemática, e aí eu comentei da questão da fundamentação. Então, Mário, você está ouvindo, Mário? Tranquilo, professor, pode ir. Você pode me dar um exemplo de fundamentação que você pretende abordar no seu trabalho? O que você pretende dar, que respaldo que você quer ter
para as informações que você está dando lá? Que exemplo que você pode nos dar? Um segundinho só, deixa eu... Não precisa ler exatamente, só não vou. panorama. O meu slide era sempre figura, então é fácil aqui. Então, o que a minha fundamentação... Bom, quando eu falo em fundamentação, a principal fundamentação que eu tenho é a fundamentação teórica, né? Então, Sim. enquanto eu tô, por exemplo, o meu projeto lá é um projeto para idoso. Então, certo. o que eu peguei? Então, o que é o fundamento? Eu tenho os dados do IBGE que mostram que vai de acordo com a problemática. A problemática é o número de idosos no país. Dentro do problema, o meu problema de pesquisa é dizer como é que um centro de apoio ao idoso vai poder responder às questões da cidade. Então, eu saí do problema de um número de idosos. O meu problema de pesquisa é como é que um centro vai poder contribuir para a cidade. E o que eu uso para fundamentar? Então, eu começo lá, o número de idosos, com os dados do IBGE já dá para ver. Aí, eu tenho minhas pesquisas em loco, que eu fui, verifiquei as instituições de lares de longa permanência e vi que existe uma superlotação, uma demanda reprimida e por aí vai. Aí eu tenho projetos de referência, né? Que deu muita confusão lá, que a Dani falava que era estudo de caso, eu e o Caleia vimos que isso não seria um estudo de caso, mas sim estudos de referência, que é uma outra coisa. E por aí vai, né? Então, eu tenho os artigos científicos. E tem os artigos científicos que me sustentam. Ótimo exemplo, e é interessante, a gente tá vivendo aí um contexto que a gente começa a perceber uma fundamentação nova, inclusive, né? Esse Covid-19, ele afetou duramente casas de repouso americanas, né? E novas especificações, novas regras vão surgir. Então, a fundamentação ela é viva, né? A gente pode o tempo todo pesquisar e sempre vai ter alguma coisa nova, alguma coisa que vai agregar para o nosso trabalho, tá bom? Obrigado pela sua contribuição aí, bacana, isso mesmo. E aproveitando, justamente nesse ponto que você falou das referências de projeto. Referências de projeto, pessoal, tem que estar relacionado com a problemática, né? A gente não está dizendo aqui, eu vou construir um prédio em formato esférico, então eu boto uma foto de um prédio esférico. A referência de projeto ela é mais ampla do que isso, ela não está tratando só de forma, mas ela vai tratar, inclusive, de soluções que o projeto que você está... O problema que você está querendo resolver no seu projeto pode ter sido resolvido em outras situações que pode ser referencial do seu projeto, tá bom? Então, é importante a gente entender que não é estudo de caso e não é... Tem um trabalho que o pessoal de decoração chama de... quem que me ajuda? Eu esqueci o nome. Concept Board. Alguém já ouviu falar desse termo? Concept Board. Seria como é que é? Seria como uns catálogos, né? Mas não é um catálogo. É um painel que é uma prancha que o projetista, principalmente o design e o decorador, eles colocam elementos que vão compor aquele projeto, como, por exemplo, a estampa do tecido, a foto do abajur, a luminária. Então, isso não é referências projetuais, tá bom? Referências projetuais significa que vocês pesquisaram projetos ou atividades que vão fundamentar decisões do seu projeto, experiências que já foram testadas e deram certo, tá bom? Então, mais ou menos por aí. Bom, avançando aqui, eu vou comentar da proposta em si, e depois eu encerro no próximo slide, a gente abre para uma discussão, um bate-papo, alguma pergunta que vocês tenham, tá? Só mais esse e o próximo slide. Então, aqui a gente tem a ideia da proposta.
a proposta é um ato ou efeito de propor, uma propositura, uma proposição. Nessa fase, o arquiteto, já estou tratando vocês como arquitetos, vocês estão se deparando com uma situação e um contexto que é um contexto profissional de solução de problema arquitetônico, de solução de arquitetura, né? O arquiteto demonstrará soluções por meio da linguagem arquitetônica, desenhos, detalhes, esquemas, maquetes, acompanhamento de recursos computacionais. Então, isso, vocês têm uma liberdade muito grande, né? Então, lá no AVA, eu coloquei um vídeo para vocês, entre os encontros 13, 14, dê uma olhada lá, que é um vídeo muito interessante, um vídeo de 13 minutinhos, que um arquiteto comenta o que é um croquis, né? Quais são os tipos de croquis que vocês podem esboçar e as finalidades que esses croquis podem ter, tá bom? Então, procure organizar a sequência dos desenhos que você vai usar. E ajuste as escalas adotadas nas representações que vocês fizeram, porque às vezes vocês fizeram um projeto para ser impresso no formato, numa prancha, e vocês querem colocar aquela planta na apresentação do PowerPoint para demonstrar as informações, e o texto fica ilegível. Então, vocês, trabalhando um desenho e uma proposta onde vocês conseguem desligar o layer, ajustar a escala, isso facilita bastante na hora de demonstrar a forma como vocês vão apresentar, seja na prancha, seja no PowerPoint, ou mesmo dentro do corpo do texto do trabalho que vocês vão fazer. Então, o que vai ser apresentado nessa fase de proposta? Volumetria, tá? Volumetria do design, um estudo, né, de massa, como que eu pretendo usar o espaço de forma tridimensional. Então, assim, se você está lá no Lumion, está renderizando o projeto já está fazendo os vídeos, aí você olha, puxa vida, eu tenho que entregar essa volumetria. Aí volta para fazer volumetria, significa que saiu do trilho, né? O caminho é primeiro a volumetria para depois se ter a parte do projeto. Então, a volumetria ela serve para te ajudar. Ela não é mais uma sacola para carregar, não. Ela vai dar uma ligação, ela vai permitir ajustes, experimentações, para que depois você chegue lá na frente para fazer a planta e fazer a perspectiva, e claro, quem for renderizar, não ter tanto retrabalho e tanta frustração com os problemas que você poderia ter identificado lá no início, na volumetria, tá bom? Então, vocês podem ir guardando essas informações para alimentar o projeto de vocês. A proposta do projeto, a planta de situação, né? O que é a planta de situação? Onde esse projeto fica no globo, né? Geograficamente. A planta dos pavimentos, planta de implantação, corte longitudinal e transversal, a fachada e a maquete, né? A maquete ela pode ser física? Pode. A maquete ela pode ser eletrônica? Pode. Pode ser no SketchUp? Pode. No CAD? Então, cada um vai encontrar a ferramenta que domina, que consegue ter um desempenho melhor e consegue expressar aquilo que pretende na proposta e vai utilizar, tá bom? Posso usar foto, montagem? Pode. Então, essa maquete é a simulação tridimensional daquilo que se pretende com a proposta. Por último, aqui eu acho que não tem muito exemplo para comentar com vocês, né? Mas vou comentar o seguinte. Vocês prepararam, por exemplo, um estudo de volumetria. Esse estudo de volumetria, ele pode ter muitas finalidades. Ele pode ser usado no momento que você quer falar dos usos. Falou do uso. Aquela volumetria mostra os usos, as áreas, setores. Aí você pode pegar a mesma volumetria e usar com uma outra abordagem, fluxos, que vai ser o acesso e a circulação que pode ter dentro
daquela volumetria. Dá para usar, tá? Existente e projetado. Eu sei que alguns de vocês estão envolvidos aí com um projeto que mescla existente com o projetado. Alguns de vocês estão propondo usos múltiplos para determinada atividade. Também é possível usar a mesma volumetria com essa finalidade. Então, vocês tendo um arquivo desse, vocês conseguem ir manipulando ele e criando legendas específicas para tratar e demonstrar o que vocês pretendem. Não no único desenho, tá? Bom, a última tela é a parte da apresentação, né? Bom, mas como é que é essa apresentação? Como é que a gente vai... Eu organizei todas essas ideias, eu pesquisei problemática, eu me fundamentei, eu fiz uma proposta, organizei meus desenhos, e agora? Como é que eu pego agora e apresento tudo isso? Então, a apresentação ela vai acontecer pelo material textual, que o professor Caleia tem falado bastante, que tem toda uma instrução, tem um manual de TFG da faculdade, a forma de texto e tudo mais. O Mário caiu, incluindo ele de novo. Figuras, textos, então isso aqui é a parte textual. As pranchas, elas serão necessárias também. E ali vocês vão colocar a parte gráfica do projeto de vocês. E essa parte gráfica, é interessante que ela siga aquela orientação. Ela comece lá com a problemática, ela fale dos embasamentos que vocês usaram, mas não é um copy e cola do texto completo dentro da prancha. São pontos-chave dos desenhos das figuras que vocês estão usando na prancha. Tá bom? E aí, na mesma prancha, vocês vão harmonizar ali as figuras de 3D, a figura de implantação, a figura de planta de situação, um corte esquemático que vocês queiram mostrar. Às vezes, a gente vai mostrar uma solução que tem a ver muito com a sustentabilidade, que ela é um elemento construtivo. Então, a gente pode dar uma escala maior para aquele elemento construtivo e colocar ali dentro. Lembrando que aquilo vai estar amarrado com toda a problemática, objetivos. Tá bom? Então, organizadas as informações da proposta nas pranchas, na parte textual, vai acontecer uma apresentação que vocês vão defender o projeto de vocês, né? Então, nesse momento, é interessante que vocês organizem as pranchas de vocês colocadas no local, né? Acho que cada orientador aí tem conversado com os alunos, né? Professor, qual que é o formato da prancha? Qual que é o padrão? Eu tenho falado para os alunos o formato A1, mas não é isso que vai limitar o trabalho de vocês. Quem usar uma folha, um formato um pouco diferente, não tem problema. Ah, não precisa ter margem ABNT? Não há necessidade. Você pode criar uma prancha personalizada, com o seu nome, com o tema do trabalho seu. Então, eu coloquei ali na parte de cima alguns exemplos de diagramação de pranchas. Tem vários templates prontos na internet. É possível usar o PowerPoint para formular as pranchas? É possível. É possível fazer no CAD, no CorelDRAW? É possível. Então, são muitas ferramentas aí que vocês podem usar. Como vocês já têm, para quem já tem acesso à internet e tem acesso aos softwares que a Anhanguera disponibiliza para vocês podem usar o PowerPoint, tá? E o AutoCAD, e Revit e o SketchUp. Então, no momento da apresentação, apresente seu trabalho demonstrando o processo do projeto, né? Aborde a problemática, a fundamentação e a proposta por meio de fala, com auxílio de uma apresentação digital, sem perder de foco os objetivos que você traçou lá no início do projeto. Bom, pessoal, tem mais informações aqui na frente, mas aqui, essa parte está disponível lá. Eu coloquei algumas informações para incentivar a parte do planejamento, a parte de entendimento do todo do trabalho, tá bom?
mas o meu foco maior era mais mesmo na estrutura do trabalho, conversar com vocês hoje. Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Professor, não foi dado uma estrutura básica para o TFG para a gente seguir ele, né? Então, aqui, sabe aquela lista que a gente colocou, que o professor Caleia mostrou, as entregas parciais? Que aconteceu no começo do bimestre? Vou ser sincero, não estou muito por dentro disso, não. Então, aconteceu uma reunião inicial que foi apresentada algumas entregas parciais, que ali tinham vários tópicos. Esses tópicos, eles estão nessa apresentação que eu coloquei para vocês. Essa apresentação, ela já está lá no AVA para vocês, lá desde do comecinho do bimestre. Só que o que aconteceu? Eu coloquei uma gravação explicando o teor de toda essa apresentação. Ela está alinhada com aquela lista inicial do professor Caleia. Então, assim, isso aconteceu, isso eu tenho certeza que aconteceu. Só que o fato da gente ter dado a informação não quer dizer que todos receberam. Por isso que o Caleia chamou essa reunião novamente, para a gente tentar resgatar alguém que não tinha ainda uma visão do seu trabalho como um todo. Ok, professor. Na realidade, eu acho que eu estou num caso particular. Eu ainda não tive a minha primeira devolutiva hoje, que eu votei, então talvez eu comi bola. Dá para fazer isso lá. Obrigado. Tá bom? Beleza. Mas obrigado, Mário. Assim, fica à vontade. Eu tenho condição de falar mais do que eu tive bem envolvido, tá? Então, mas estou à disposição, mesmo sem ser orientador de vocês, específico, estou à disposição para fazer alguma orientação também, se for para somar a orientação do professor Caleia, que tenho certeza que vocês estão em boas mãos, que o professor Caleia tem um domínio muito, muito profundo aí também, principalmente dessa parte metodológica. Obrigado, professor. Pessoal, caso não tenha nenhuma outra pergunta, tá bom? Eu convido vocês, então, para acessarem os materiais que estão disponíveis no AVA. Tentem identificar nos tópicos que eu coloquei lá nos encontros 11, 12, 13, até o 16, quais que afetam o projeto de vocês e como que vocês podem aproveitar daquelas informações para fundamentar melhor e encontrar a problemática para vocês conseguirem definir o que o projeto de vocês vai trazer como solução e como que vocês fazem para o projeto de vocês ser um projeto relevante, tá bom? Essa é uma palavra muito importante que a gente tem que buscar, a relevância, né? Mas para que eu estou fazendo isso? O que esse projeto traz? Que relevância ele tem? E é essa base que vai ajudar, eu acredito que vai ajudar vocês. Eu espero ter contribuído, tá bom? E finalizo por aqui. O professor Hernani? À vontade. Professor Hernani? Pois não? Eu vou tentar mais uma vez, pelo menos dessa vez. E vamos ver se o meu áudio finalmente será audível. Professor Caleia, me ouviu até agora o que eu falei? Você está no notebook? Eu estou no notebook. E você está usando o microfone externo ou você está usando o próprio microfone do notebook? Eu estou pensando que eu estou usando esse aqui. Deixa eu tentar uma coisa. Ó. Talvez o microfone do seu notebook seja melhor do que o microfone do fone de ouvido. Ok, vamos tentar assim. Ó, eu não estou usando o fone. Agora melhorou um pouquinho? Tá bem melhor. Tá baixo, mas não tá picotando. Pode ser. Vamos lá ver. Estão me ouvindo bem agora? Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Cortou de novo? Tudo bom. Tá jóia. Então pode ser... pode ser isso aqui.
Então, deixa pelo menos, já que vocês estão me ouvindo agora, eu só fazer aqui uma consideração importantíssima. Minha consideração vai, em primeiro lugar, a muito, e por isso que eu chamei ele mesmo, convidei ele para que pudesse estar com a gente. Eu queria que isso fosse muito mais pessoalmente, fisicamente, porque tem alguns detalhes que seriam muito interessantes ele falar isso fisicamente, ele ia passar para todos nós. Continua nessa luta para tentar ajudar os nossos alunos a encontrar os melhores resultados. E, assim, quanto à apresentação, ali no nosso grupo, na nossa coordenação, na nossa instituição ali, de arquitetura pelo menos, os nossos alunos, vocês precisam ficar muito tranquilos, tá bom? Nós não temos grandes problemas se você precisar de um apoio e alguém. Cada orientador é responsável, tá, por te dar as dicas que você precisa. Você, principalmente como aluno, é o principal responsável do seu trabalho. O seu trabalho não é o trabalho do orientador. O orientador está ali para te auxiliar e te apontar os caminhos. No entanto, é você, aluno, quem passa pela porta. É você quem vai caminhando na trilha que seu orientador te apresenta. Isso é muito importante. Por isso que, quando o orientador apresentar, assim, algumas ideias, apresentar para vocês alguns caminhos, vocês têm que fazer a vossa parte de ir buscar todas as informações para trazer questões para o orientador. E isso que a recomendação vai em vocês começarem a acessar esse material que o professor Hernani acabou de dizer que já postou o que me dá bastante. Então, encontrar de material relevante, a gente vai alimentando ali o vosso AVA para que tenha alguns subsídios a mais. Então, acho que isso é interessante. Além disso, vocês têm o livre acesso ao próprio professor Hernani direto, que também podem perguntar, por exemplo, Mário, Glaucia, vocês que são meus orientandos, vocês têm essa abertura, tá bom? O professor Hernani não vai determinar o vosso projeto. Eu acho que a apresentação de hoje do professor foi lindíssima. Eu tenho pena de ter tido esse problema anterior com que vocês precisam. Daqui para frente, a gente vai para as próximas etapas, tá? Que vai ser mais desenvolvimento. Não tem tempo, tem pouquíssimo, então vamos aproveitar. Professor Hernando, estar mais presente aí. Muito obrigado e à vontade de sempre que quiser. Bom, agora, eu só preciso de se é para dar informação, eu só preciso de... O professor Hernani recebeu aí a nossa mensagem? O professor Hernani está ali ou não? Saiu? Não, tá, né? Perdão, Calé, eu desliguei o áudio aqui porque tinha um ruído para não atrapalhar a transmissão. Eu estou respondendo você aqui e não percebi que está desligado. Isso. Estava falando
mudo. Tá bom. Não, eu só comentei aqui, eu fiquei falando sozinho aqui com o áudio desligado. Liguem a câmera, pelo menos a gente faz leitura labial. Então, mas a câmera tá ligada, né? Só tem a minha cara aqui na tela. Não tem mais. Não, a minha tá ligada. Eu acho que é só eu que tô ligado. Não, a minha tá aparecendo. Eu também tô ligado, pô. Eu acho que Então, ela vem conforme quem fala, eu acho. Sei lá como é que é esse negócio. vocês estão me vendo ou não? Deixa eu fechar aqui. Eu vejo quando você começa a falar, ela vem. Agora Eu só me vejo. Eu tô vendo. Pode falar, professor. Bom, pessoal, eu sei que vocês estão meio caladinhos hoje. Eu desejo sucesso para vocês. Eu fico realmente à disposição. Eu, o professor Calé, a Dani, o Mário, que são as pessoas que eu tenho trabalhado junto. A gente tem trabalhado muito para a gente conseguir nos adaptar a essa nova realidade. Vocês sabem que eu venho de uma outra instituição que optou para parar, simplesmente parar. E eu acho que o fato da Anhanguera colocar a gente num contexto desse, para a gente manter vocês e manter o negócio funcionando, eu acho que foi fantástico. Foi uma coragem muito grande. E nós, dessa equipe da arquitetura, nós abraçamos isso. Nós estamos seguindo isso. Nós não perdemos nenhuma transmissão, com toda a dificuldade que a gente tem passado, né, que a gente está usando os recursos nossos aqui para ajudar vocês. WhatsApp, computador, sem uma reclamação, não reclamo de nada disso. Então, assim, entendam que a gente está para ajudar vocês. A gente não está aqui para ficar criticando ou ficar sinalizando. A gente está com a primeira turma de arquitetura a se formar em Jacareí. O resultado de vocês não é um resultado só pessoal de vocês, mas é o resultado da Anhanguera em Jacareí. E é o que vai abrir outras oportunidades aí, porque a gente tendo bons profissionais com bons projetos, que esses são o projeto de vocês, o projeto da vida de vocês, eu quero estimular vocês a não perder a esperança e não se desanimar, sabe? A gente tem muitas influências externas que nos minam e nos fazem querer desanimar. Então, conte conosco, tá? Mas não esperem que nós, professores, vamos resolver o projeto de vocês, porque esse é um momento que o protagonismo do desenvolvimento precisa ser do aluno, certo, gente? Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. Muito bem, professor. Isso aí. Muito obrigado, professor. Valeu. E estamos juntos. Próximas vezes, vamos ver se os nossos professores, nossos colegas também venham para cá, professor Mário, professora Dani, mas foi ótimo, professor. Muito obrigado. Mas eu vou chamar, assim, porque eu tenho que fazer isso, porque senão eu perco eles. Como eles não ligam as câmeras, nunca sei. Então, eu chamo um por um para cada um de vocês despedir o professor Hernani. Então, é o seguinte, porque eles sabem, quando eu não chamar, se ele não responder, aqui já leva falta já aqui, rapidão já. Então, a minha chamada já é estratégica. Ô Anderson, diga um oi, agradeço ao professor Hernani, diga um tchau ao professor Hernani, por favor. Anderson Caraça. Oi, Hernani, muito obrigado, viu? Nossa, achei fantástico a maneira que você fez a disposição da sua explanação aí, né? Nossa, e clareou bastante, viu? Muito obrigado mesmo, foi bem contributiva aí a sua presença aí. Eu agradeço aí pelo empenho, pela dedicação de sempre e gratidão aí por tudo aí, tá bom? Obrigado, Anderson. Beleza, o Anderson está presente. Então, Carla, suas considerações, por favor. Olá. Olha a bagunça que traz. Tá tudo certo. Gostei muito das explicações e eu acho que vai desenrolar bastante no final de semana. Obrigado, Carla. Carla. A Carla já tem uma equipe lá de arquiteto no escritório ali, ó. Essa atividade é complicada. É histórico. Carla Davis.
Estela, fala aqui para o professor. Quase que eu fiquei com falta, hein, professor? Falhou só. Eu tô... Hernani, obrigado, viu? Não, por nada. É sempre muito válido a gente conversar. E obrigado mesmo, deu uma chamada bem significativa aqui, algumas dúvidas. A gente fica quietinho, não porque a gente não está prestando atenção, é que pelo menos eu estou quieta, que eu estou tentando assimilar tudo e já vendo onde que eu cometi erro, onde que eu tenho que voltar e corrigir e reestruturar e mudar algumas coisas. Realmente, eu já estou com a planta pronta e aí agora eu tenho que voltar e mudar algumas coisas para poder fazer sentido e tirar algumas informações antes que eu tinha que ter tirado no momento mais primário. Muito obrigada pela orientação e certeza que vai dar tudo certo para a gente. Obrigada de não ter parado também, né? Ah, sim. Parabéns. Não ter parado, mas resolveram não parar. Isso aí, não para não. Aproveita que essa instituição, ela abraçou a causa e de forma corajosa. Não foram todas, não. Não, para a gente fica um pouquinho delicado no financeiro, mas isso é coisa que a gente alinha particular, mas não ter parado, principalmente para a gente que está na reta final, é bem significativo. Sim. Muito bem, Estela. Obrigado. Obrigada. Valeu. Esse é o processo, Estela. A gente, assim, agora você estava falando uma coisa que me fez lembrar. O processo de desenvolvimento de projeto é assim, como tudo na vida, né? Às vezes a gente está num caminho, de repente nós recebemos um toque, uma visão, um ponto de vista, não pode ter soluções. Então, acho que essas elucidações que o professor Hernani trouxe para a gente são bastante importantes, porque faz a gente ir e vir, mas pelo menos com um foco e com o objetivo de resolver esse projeto. Então, a mesma coisa com vocês, vai acontecer, vai ser legal. Com certeza, muito obrigada. Glaucia Rost. Glaucia Rost. Boa noite mais uma vez. Obrigado, viu, Hernani, pelo conteúdo dado. Foi muito válido, contribuiu bastante, como sempre, sempre é válido. E só reforçando que pediram para me reforçar, a Jéssica e a Natália estão sem microfone e sem câmera. Tá bom? Tá bom. Boa noite. Tá bom. Então, eu passo a Jéssica e a Natália. Muito obrigado, Glaucia. Eu vou para a Luísa. Luísa, você quer fazer suas considerações? Luísa. A Luísa tinha dito que perdeu o contato, professor. Ok? Alô? Eu estou ouvindo, Mário, mas eu não... Não, é que a Luísa... Não lembro o que a Luísa comentou. A Luísa mandou no WhatsApp que ela caiu e não conseguiu voltar. Mas agora ela está. Ela voltou aqui, ela está na lista. Ah, tá. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Mas ela falou comigo, eu cumprimentei a Luísa hoje. Quer chamar o próximo, professor? Mário, por favor. A Renata, né? Que estava lá. O Mário, Opa. Eu peço desculpas porque eu não consegui entrar, né? Meu link não funcionava. Mas eu sempre entro e sempre pergunto e sempre cutuco. Não consigo ficar quieto. Agradeço, o professor, sabe do apreço que eu tenho. Valeu, obrigado. O Mário é uma das amizades, né, que eu encontrei aí na Anhanguera. Então, um exemplo aí desde o início lá, né, Mário? Graças a Deus, fico feliz por isso.
Então, vou ficar muito contente aí de ver trabalhando juntos aí como arquiteto, tá bom? Entra no ar, professor Caleia. O professor Caleia saiu do ar? Não, tá. Não tá fácil a minha vida Ele está hoje, não tá fácil. sentindo o gostinho que os alunos Faz logo as suas considerações, Mari. Para de... Ele já fez, ele acabou de fazer, o Caleia. Então tá bom, vamos partir para outra. Então tá bom. A Renata já falou, o Walter está sem microfone, mas a Renata tinha microfone. Renata, você quer fazer para a gente despedir o professor Hernani? Professor Hernani, você está... Oi, pode falar? Eu agradeço, as informações foram bem construtivas, fiz várias anotações, voltar de novo no texto, no projeto, mesmo aguardando a Dani, né, responder, mas já vi que tenho que ajustar algumas coisinhas. Agradeço muito. Legal. Tá joia. Muito bom, Renato. Então é isso, professor Hernani. Mais uma vez, muito obrigado, valeu. Vamos continuar ali a conversa. E você é sempre bem-vindo a incomodar. Se ver um meu aluno ali disperso pelo corredor, pode se puxar a orelha e se tiver alguma coisa. É assim, se não ver um aluno aqui no corredor de casa, aqui, eu vou ficar preocupado, viu? Isso aí. Professor, licença um pouquinho. Professor Hernani, a Natália pediu para te avisar que ela gostou muito das explicações, que ajudou muito ela. Que bom. A Natália mandou os projetos dela, eu achei muito interessante. Os links que eu mandei para ela, eu também repliquei para vocês lá no AVA, tá bom? Obrigada. Yeah. É isso aí, professor. Então, é sempre muito legal. Eu sempre achei que a gente, às vezes, aprende melhor quando lemos alguma coisa de um outro ponto de vista, né, de uma outra forma, de uma outra pessoa. E eu acredito que a forma como você trouxe todas as questões hoje e a maneira como você abordou elas no PowerPoint e tudo, isso trouxe muita lucidez para os nossos alunos. Então, é uma outra forma de explicar e colocada. Eu tenho certeza que eles vão avançar bastante com isso e a gente quer sempre estar contando com esse apoio, né? Sempre um novo olhar, um novo ponto de vista ajuda bastante a gente a reassimilar, às vezes, coisas que eu já lembro, já ouvimos, ou já aprendemos, a forma e sempre traz uma clareza melhor. Então, foi o que aconteceu hoje, foi muito legal e eu estou muito, muito orgulhoso de você e orgulhoso de todos nós. Eu só espero que esses nossos alunos aí depois paguem uma cachaça aí para você ali na quarentena e morrem todos por favor. Professor, boa noite. Álcool gel agora. A cachaça está mais forte do que o álcool gel, né? Já não tem mais álcool gel, então já incendia todo esse negócio. Não, foi um prazer. Está joia. Vocês sabem que eu gosto muito dessa turma, né? A primeira turma que eu tive contato aí na faculdade. Eu que agradeço. Valeu. Muito obrigado, prof. Uma boa noite, então. Boa noite. Obrigado. Ok. Pessoal, vocês estão ali, né? Então, é o seguinte, gente. Deixa só eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu terminar aqui de explicar para vocês sobre as apresentações futuras, tá bom? Que eu estava falando. E talvez eu vou ficar por ali. Estão vendo a minha tela ou não? Estão vendo a minha tela? Não, professor. Não. Não. Ok, vamos
se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo a minha tela? Não, professor. Não? Como assim? Tem que ativar alguma coisa? Não, era só ver, né? Eu já partilhei com Agora, vocês. peraí. Mudou. Estão vendo? Eu acho que eles estão me vendo. Aí. Agora sim. Glaucia, estão vendo? Sim. O pessoal ali está vendo? Tá. Eu só vou terminar isso e depois não vou falar. Depois eu falo isso mais para frente, que hoje está meio doido. É só para recordar a Carla e tal, a Estela, só para isso ficar claro mais uma vez, o que eu deveria apresentar como documentação oficial. Pessoas que vão apresentar no dia, que vão entregar o material no dia 8 de maio. São a Cristiane, a Estela e o Anderson. Essas são as pessoas que estão realmente com garantias maiores de fazer essa apresentação. Tá bom? Então, mas ela acabou de dizer que sei lá, vai estar no TFG1, a Edna também está no TFG1, o Enzo, não sei qual realmente o caso dele, e o Cláudio também ainda não vi ele até agora. O Emerson está com um problema de orientação que estamos tentando resolver, mas também não consigo saber se ele vai conseguir apresentar. E a Maria Angélica é a condição que nós temos até agora. No entanto, tanto a quanto a fazer a sua apresentação junto com o pessoal do 9º semestre, tá? Então, vocês não vão apresentar junto com o Anderson, semestre, que deverá ser a entrega em maio também, não? Acho. Depois tem que ver se na data lá. E junho será a vossa apresentação. Deixa eu ver, acho que isso está lá no AVA também, tá? Esse é a lista que eu mandei lá no AVA de atividades para vocês. Vamos ver quando é que está. A apresentação do... Alguma dúvida? Todos vocês entenderam isso dali, certo? Até 25 de maio. Estava falhando um pouquinho o áudio, só para confirmar. Está falhando o áudio. Só para confirmar. Fala, Renato, só para confirmar. Estela, não, só para confirmar que é o que eu estou lendo lá na tela mesmo, né? Então, o meu eu estou preparando realmente para apresentar agora dia 15. Yes! Você vai apresentar dia 15. Tá ótimo. Bom? Você está aqui verdinho aí, tá bom? Tá bom. Bom. Mas, gente, é o seguinte, deixa eu parar aqui. Liguem os vossos microfones, liguem câmeras, liguem tudo, por favor, que esse é um momento especial. Liguem tudo, liguem câmera, microfones, vamos... Seguinte, tenho orientações hoje para fazer com os alunos, tenho um monte de coisa para falar, dos outros trabalhos que vocês mandaram e tudo mais, mas eu estou muito cansado, estou com muita dor de cabeça, muito ruim. E, para piorar, esse áudio está a me deixar louco, não está funcionando nada. Então, eu
descansar. Senão eu... E esse áudio não está ajudando. Então, se vocês me ajudam, me deem licença, me dispensem hoje. Vocês que eu chamei para conversar, o Mário, a Glaucia. Cara, eu tenho tanta bronca para dar para essa gente, cara. A Glaucia hoje ia apanhar tanto, mas tanto. O Mário, cara, eu estava tão preparado, esses caras estavam tão lascados, que eu já mandei um e-mail seco para eles. Porque eu só te mandei um e-mail bem seco, eu só falei assim, a gente se fala na aula, ponto final. E era o dia hoje que estava preparando, mas o dia foi tão osso, que eu... O Mário é outro também, mas tem mais alguém que ia apanhar tanto hoje. Bom, a Estela já apanhou um pouco, coitada, mas sabe que vai ser sempre assim. Mas só depois, olha, vocês são um povo doido. Só depois que apanham é que vocês fazem as coisas mais ou menos. Cara, a Estela me mandou um... Cara, que ela jogando lixo. Porcaria. Não. Manda para mim isso. E eu dei uma dura. Não sei se me ouviu, mas é isso. Pelo menos, pelo menos agora foi. Ainda tenho também umas recomendações, mas foi. Carla, a mesma coisa. A Carla estava com um monte de preocupações, toda chorona, me xingou e tudo. Me xingou já umas 1000 vezes. Você quer e tal. Mas aí vai me apresentar agora o Mário que está bem melhorzinho. Então, com vocês sou assim. E é isso. Professor, só passando o recado da Luísa, que ela está sem o microfone, quebrou, mas ela está te ouvindo. Tá, é bom ela mesmo ficar com... Professor, você está pedindo dispensa? Tá livre. Pode ir. Cacilda, não enrola. Não, a Luísa, essa é a Luísa. Olha, eu posso até combinar e eu orientar vocês na... Tá tudo picado aqui. Prova, mas depois se fala. Bom? Deu para entender nada. Acabou a aula por hoje. Acabou. Aula e orientação não tem, né? Acabou. Bom descanso. Não. Obrigado. Eu preciso. Obrigado. Preciso muito. Preciso. Obrigado, viu, gente? Amo vocês. Se cuidem. Um beijão para todos vocês, tá bom? Se cuidem. Tchau, fui. Boa noite a todos. Professor, boa noite, bom fim de semana a todos. Tchau. Tá bom? Obrigado. Tchau.